Boa noite, eu sou Charles Bernardo e está começando agora mais um dos nossos encontros do PGM Online. É um prazer estar aí na sua casa, é um prazer recebê-la aqui na minha casa. Para os nossos encontros semanais, para os nossos diálogos semanais, para aprendermos, para conversarmos e para compartilharmos a palavra de Deus. Nós que estamos nos dedicando a estudar, a ler e estudar o livro de Salmos durante estes dias, em nossos pequenos grupos multiplicadores, estamos num caminhar passo a passo, lendo e estudando salmo por salmo. A cada semana nos dedicamos a estudar um salmo, a cada semana nós conversamos a respeito da palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem para falar conosco em um capítulo do livro de Salmos. E nessa nossa jornada por Salmos, hoje nós chegamos no capítulo 16. Nós começamos hoje a ler e a estudar o capítulo 16 do livro de Salmos, mas antes de entrarmos no estudo, eu quero, como sempre, parabenizá-lo mais uma vez por fazer a sua leitura, por fazer o seu estudo, por fazer a sua devocional e por estar se dedicando a ler, estudar, aprender e compartilhar salmo a salmo com os seus irmãos. Que Deus te abençoe, que você continue firme nesta força. Que Deus te revigore e te fortaleça ainda mais, para que você aprenda ainda mais e para que você possa compartilhar e ensinar ainda mais da palavra dele. Amém? Dito isso, agora eu te convido a ler comigo o capítulo 16. O capítulo 16 são 11 versos, mas nós vamos ler apenas alguns versos que são os versos chaves para o nosso estudo dessa semana. Lembrando que a gente começa a estudar hoje, mas a gente não para o estudo hoje. Você continua o estudo, nós continuamos nos nossos grupos de WhatsApp. Lá nos nossos grupos a gente continua a ler, continua a estudar, continua a compartilhar. Inclusive, eu te convido a compartilhar. Compartilhe aquilo que Deus falar com você nos nossos grupos. Coloca lá os textos, a sua devocional, aquilo que Deus tocou no seu coração, aquilo que o Espírito Santo soprou a você sobre o estudo do capítulo 16 do livro de Salmos. Vai ser bênção. Vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para a vida de todos do grupo. Amém? Agora vamos à leitura. Eu vou ler na versão NVI, o texto vai estar aparecendo aqui na tela para você acompanhar. Ou se você preferir, você pode ficar à vontade para ler na versão que você tiver na sua casa. Lembrando que nós não leremos o capítulo todo, são 11 versos, mas hoje nós leremos alguns versos chaves para a gente entender do que o capítulo 16 está falando. Vamos à leitura juntos? Verso 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Verso 2. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Verso 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Verso 5 agora. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Só esses versos. 1, 2, 3 e 5. Por que esses versos? Porque para a gente compreender o capítulo 16 do livro de Salmos, esses são os versos chaves. Porque o capítulo 16 do livro de Salmos está falando sobre a oração. Inclusive esse é o tema do estudo de hoje, é o tema do estudo desta semana, oração. E aqui vai a primeira pergunta. Por que você ora? Por que você tem a prática de orar? O que te leva a manter uma vida de oração? Por que nós oramos? Nós vamos encontrar a resposta desse porquê, do porquê da oração nesses versos. Porque o capítulo 16 do livro de Salmos, ele começa com uma oração. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. O capítulo 16 começa com uma oração, mas ele não continua essa oração. A oração está presente apenas no primeiro verso. Apenas no verso 1, Davi está falando com Deus, Davi está orando. E Davi está orando pedindo proteção. Protege-me, Senhor.
pois em ti me refugio. É uma oração muito comum ao que nós temos feito, muito comum aos nossos dias. Deus, protege-nos. O Senhor é o nosso refúgio, então nos protege. Nos protege, Deus. Mas por que Davi orava? Por que nós oramos? Apenas por medo? Apenas por desabrigo? Por desespero? Por necessidades? Será que as nossas orações, elas estão centradas nas nossas necessidades apenas? Será que Davi faz essa oração? Davi, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vai fazer essa oração. E as outras contidas no livro de Salmos, as outras que inclusive nós estudamos aqui nos nossos pequenos grupos multiplicadores. Por necessidade, por falta. Ele estava em falta de alguma coisa e então essa falta o levava a orar. Aqui no capítulo 16, Davi vai explicar para a gente que não. E Davi vai nos contar o porquê os servos de Deus oram. Porquê as pessoas que são amigas de Deus, as pessoas que temem a Deus, que andam nos caminhos do Senhor, elas mantêm uma prática de oração. E a primeira coisa que a gente entende aqui é que no verso 2, a nossa oração é fruto da nossa comunhão com Deus. A oração do cristão não deve ser fruto da necessidade do cristão. Ah, eu estou com fome, então eu oro para Deus me dar comida. Eu estou com medo, então eu oro para Deus me dar paz. Eu estou com dívidas, então eu oro para Deus me dar dinheiro. Eu estou doente, eu oro para Deus me dar cura. Não. Davi deixa bem claro aqui no verso 2 que não é por isso que ele ora. Ele ora pedindo a Deus proteção. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio, no verso 1. Mas por que ele ora assim? O verso 2 vai explicar para a gente. Porque ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Uma comunhão tão grande que ele entendia o que ele mesmo declara no verso 2. Tu és o meu Senhor e eu não tenho nada além do Senhor. Eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Essa é a declaração do salmista. E essa é a primeira razão pela qual nós devemos orar. A nossa oração, e para o cristão a oração é imprescindível. A nossa vida, gravem isso que eu vou falar com vocês. A nossa vida começa a andar quando a gente começa a orar. A nossa vida ela começa a ser organizada por Deus quando a gente começa a orar. Porque eu não acredito em uma oração que não transforme aquele que ora. Eu não creio em uma oração que não transforma o meu coração. Se eu oro, o primeiro a ser alcançado pela minha oração deve ser eu mesmo. E ela deve me transformar. Então, eu não acredito que alguém que diz que ora continue a ser alguém que espalhe fofoca, que espalhe o ódio, que espalhe intriga, que espalhe qualquer coisa que não seja da vontade de Deus. Como que essa pessoa pode orar se a oração dela não está transformando ela? Por isso eu não creio em uma oração que não transforma aquele que ora. Por isso, e por compreender isso, o salmista Davi ele declara que ele ora porque primeiro ele tem comunhão com Deus. E uma comunhão tão profunda com Deus que ele não tem mais nada. Ele não é definido por mais nada. Ele não é definido pelos filhos. Ele não é definido pelo reino, pelas posses. Ele não é definido pelas suas vontades, pelos seus amigos, pelos acontecimentos. Ele é definido pelo Senhor, porque a única coisa que ele tem é o Senhor. É uma comunhão profunda e íntima. Esse é o primeiro motivo da nossa oração. Essa deve ser a primeira causa da nossa oração. Por que oramos?
porque temos comunhão com Deus. E o fruto desta comunhão é a oração. O fruto de uma vida muito íntima com Deus, muito próxima de Deus, definida por Deus, é conversar com Deus. Se Ele é tudo que temos e tudo que somos, não há por que não falarmos com Ele e não sermos transformados à medida que nos relacionamos com Ele. Amém? Esse é o primeiro motivo. Então, quando alguém te perguntar por que você ora, você vai responder: primeiro, porque eu tenho comunhão com Deus. A oração é fruto dessa comunhão que está me transformando, que está me fazendo ser a imagem e semelhança de Deus a cada dia. E por isso, eu me sinto bem falar com o meu Deus, conversar com o meu Deus. Eu me sinto bem em dialogar com Deus. Amém? Mas não é apenas isso. Lembrem-se que o capítulo 16 do livro de Salmos são 3 versos, tirando o verso primeiro que é a oração, são 3 versos que definem o porquê do salmista orar, o porquê do servo de Deus orar. E foram os versos que nós lemos. Se no verso 2, Davi está testemunhando a sua comunhão divina, a comunhão que ele tem com Deus, com o Pai, no verso 3, o salmista está testemunhando a comunhão que ele tem com os irmãos, uma comunhão humana. O verso 3 nos diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. E a gente pode traduzir o verso 3 com a seguinte frase, com a seguinte pergunta: com quem nós andamos? Quem tem sido os nossos parceiros nessa vida? Com quem nós temos feito aliança? Nós temos prazer, temos alegria, nós nos sentimos bem em ter comunhão com quem? Porque se o primeiro motivo que a gente ora é porque a gente tem comunhão com Deus, o segundo motivo é a nossa comunhão com os irmãos. São as alianças que nós fazemos com aqueles que também fazem aliança com Deus. Aqueles que igualmente têm comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, então a minha alegria, o meu prazer, o meu contentamento está em ter comunhão com você. Porque se você está sendo transformado à imagem e semelhança de Deus, quanto mais comunhão eu tenho com você, mais Deus eu consigo ver. E isso é muito interessante, porque algumas pessoas falam assim: não olha para mim não, olha para Jesus. Não olha para a minha vida, olha para Deus. Mas se eu e você que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, se as pessoas não verem Deus em nós, nas nossas vidas, elas vão ver aonde? Aonde mais nesse mundo alguém consegue ver Deus, senão nos filhos de Deus? Por isso o salmista declara que a segunda razão, o segundo motivo pelo qual ele ora é a comunhão com os irmãos. Porque quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me aproximo de pessoas que têm comunhão com Deus, mais eu sou inspirado a manter também a minha comunhão com Deus. Quanto mais eu me associo a pessoas associadas a Deus, mais comum é para mim as coisas de Deus. Por isso essa é a segunda causa da oração. Se primeiro nós oramos porque temos intimidade com Deus, nós temos comunhão com Deus, e essa comunhão ela se manifesta na oração. Segundo, nós oramos porque temos comunhão com os nossos irmãos. São as pessoas ao nosso redor que nos fazem querer orar, que nos fazem sentir prazer em orar, sentir prazer em estar com Deus, em estar na casa de Deus, em ser casa de Deus. Porque nós somos casa de Deus. E por isso nós sentimos esse imenso prazer de ter comunhão uns com os outros.
Nós precisamos disso. Porque quanto mais sociedade eu fizer, quanto mais intimidade eu tiver, ou como diz o salmista, quanto mais prazer eu tiver em pessoas infiéis, em pessoas que desprezam a Deus, que zombam do nome de Deus, que são tolas. A gente aprendeu em algumas lições passadas o que é a tolice. E tolice é o quê? Viver como se Deus não existisse. O tolo, segundo a Bíblia, é quem fala de Deus, quem fala da palavra, fala das coisas de Deus, tem uma aparência de piedade, de espiritualidade muito grande, mas na realidade leva a sua vida completamente distante de Deus. Na realidade não se associa com Deus. Na realidade é um tolo. Esses são os tolos. E por isso o nosso prazer, o nosso contentamento deve estar em manter a comunhão com os nossos irmãos. Por isso essa é uma provocação do estudo do capítulo 16 de Salmos. Com quem nós temos tido comunhão? Temos sido testemunhas da vida de quem? De quais pessoas? Temos escolhido testemunhar a vida de quem? A vida de quem é fiel a Deus? Ou a vida de quem vive como se Deus não existisse? Isso é para a gente pensar, é para a gente refletir o que estamos fazendo com a nossa vida. E qual é a terceira causa da oração? Por que nós oramos? Você já sabe duas. Quando alguém te perguntar, por que você ora? Porque eu tenho comunhão com Deus, e essa comunhão se manifesta em oração. Porque eu tenho comunhão com os meus irmãos, com pessoas que também têm comunhão com Deus, e por isso nós oramos juntos, nós oramos uns pelos outros, nós sentimos prazer juntos em nos relacionar com Deus e com as coisas de Deus. Porque nós juntos formamos uma comunidade de pessoas que vivem segundo Deus e não segundo o seu próprio coração. E não segundo as situações desse mundo. E qual é o terceiro motivo da oração? Em terceiro e último lugar, a gente ora porque nós testemunhamos a confiança que temos em Deus. Qual é o verso 5 do capítulo 16? Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Mas não apenas isso. Eu tenho confiança que o Senhor garante o meu futuro. É o Senhor que garante um futuro melhor para nós. É o Senhor que nos garante que dias melhores estão pela frente. É o Senhor que nos garante a eternidade. Não sou eu. Não é a minha conta bancária. Não é o meu emprego, a minha família ou as minhas amizades. É Deus. É o nosso Senhor. Por isso a gente ora. Porque a gente testemunha a confiança que temos em Deus. Quem resolve a minha vida não sou eu, é Deus. Então eu coloco nas mãos de Deus a minha vida. Eu oro não porque eu estou necessitado, mas porque eu estou confiante de que Deus me garante um futuro. Por isso eu coloco na mão dele. Por isso eu entrego a ele. Por isso eu confio nele. Por isso eu oro. É por isso que a gente ora, é por isso que o servo de Deus ora. Por essas três coisas. A nossa oração, para encerrar, a nossa oração, ela serve como testemunha dessas três coisas. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e confiança de um futuro melhor, de uma garantia em Deus, de uma realidade
à nossa frente, que está além dos nossos alcances, além do nosso controle, além das nossas expectativas até, mas que está no controle de Deus. E se a gente conseguir entender isso e transformar isso em prática de vida, a gente vai conseguir reproduzir de coração limpo a última fala do capítulo 16. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Se a gente entender e viver isso, a gente entende então que a nossa oração, ela é uma testemunha disso. E a gente consegue declarar esse último verso, o verso 11, que o Senhor nos faz conhecer a vida. Conhecer de verdade. Por isso que Paulo apóstolo vai falar que o homem espiritual ele discerne bem todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Porque aquele que faz da oração a sua vida dessa forma como estamos estudando hoje, Deus faz com que ele possa compreender a vida. Ele não precisa de uma faculdade, de um pós-doutorado em Harvard, em Cambridge, ou sei lá, em qualquer outra universidade famosa da vida, para ser um entendedor da vida. Não. Eu preciso entender a palavra. E aí, quando eu faço isso e vivo isso, eu consigo compreender a vida. Deus me faz compreender a vida. Porque Deus me leva a construir uma vida melhor. Deus me leva a ter unidade com os meus irmãos para construirmos uma comunidade melhor. E Deus nos guia a um futuro melhor. Porque assim nós experimentamos a alegria plena da presença de Deus e o eterno prazer de estar ao seu lado. Amém? Que você possa viver isso, que eu possa viver isso, porque quando a gente estuda aqui a gente aprende juntos. E isso vale para a minha vida, isso vale para a nossa vida. A oração deve ser baseada nessas três coisas para a gente conseguir alcançar isso. Que a gente possa viver isso, que a gente possa testemunhar essa verdade. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Te convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Se você não puder fazer isso, leve o seu pensamento a Deus e faça comigo essa prece. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos instruído e nos ensinado. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essas palavras, Pai, possam brotar em nossos corações e possam gerar muito fruto. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos testemunhar com as nossas orações a comunhão que temos com o Senhor, a comunhão que temos com os nossos irmãos e a confiança que temos e que depositamos nas suas mãos. Em nome de Jesus. Que as nossas orações não sejam palavras vãs, não sejam testemunhas da nossa tolice, mas sim da nossa intimidade. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Teu Espírito esteja, ó Pai, cuidando de cada um de nós. Que o Senhor possa cuidar das nossas famílias, das pessoas que nos são queridas. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, ó Pai, amedrontados nesses dias. Entregamos em Tuas santas mãos, confiantes, que o Senhor detém a vida em Tuas mãos. Por isso nós clamamos ao Senhor, Pai. Eu peço também que o Senhor abençoe cada um que me acompanha nessa hora. Que o Teu Espírito, que a Tua presença esteja no lar de cada um, ó Pai, que faz parte dos nossos pequenos grupos. Continue a cuidar de nós,
Dá-nos uma semana de paz, um final de semana de harmonia em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa viver essa verdade do capítulo 16 do livro de Salmos e que você estude, leia o livro todo de Salmos como a gente tem feito. Te espero na próxima semana para estudarmos o capítulo 14. Lembrando, a oração, quando alguém te perguntar por que você ora? Porque eu tenho comunhão com Deus, comunhão com os meus irmãos e confiança em Deus. Amém? Você que nos acompanha, mas ainda não faz parte dos nossos pequenos grupos, eu quero te fazer um convite especial. Venha fazer parte. Chega para perto, se envolva, faça parte dos nossos pequenos grupos. Meu número está aparecendo aqui na tela agora. Entre em contato, liga, manda uma mensagem, SMS, WhatsApp, o que for. Nós teremos o maior prazer do mundo em acrescentá-lo a alguns dos nossos pequenos grupos ou então até criar um novo pequeno grupo, se for o caso. Amém? Que Deus te abençoe mesmo, de coração. Que você tenha uma semana de paz, um final de semana abençoado. E eu te espero aqui na próxima sexta, aqui na minha casa, para a gente conversar sobre o capítulo 17 do livro de Salmos. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.